Fala galerinha, sou o professor Diego, esse é o meu canal de Química para Enem Vestibulares. Se você não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e dá um like no canal, beleza? Galera, hoje a gente vai falar sobre soluções, um assunto muito importante na Química, né? Muito cobrado nas provas. A gente vai entender alguns aspectos qualitativos importantes das soluções, beleza? Galera, primeiro, o que seriam as soluções? Vamos definir soluções aqui, simplificadamente, como sendo assim, uma mistura de duas ou mais substâncias que apresentam um aspecto uniforme. Opa, calma. Duas ou mais substâncias, uma mistura de duas ou mais substâncias que apresentam um aspecto uniforme. Como assim? Vamos pensar que eu tenho um recipiente. Aí, nesse recipiente, eu coloquei água, eu coloquei álcool etílico, coloquei etanol e eu coloquei isopropanol. Vamos lá. Eu tenho uma, duas, três substâncias aqui dentro desse recipiente. Elas estão misturadas, que elas são miscíveis entre si, álcool, etanol e isopropanol, eles se misturam bem um com o outro. Então eu tenho duas ou mais substâncias misturadas aqui e que juntas apresentam um aspecto uniforme. O que é um aspecto? Um aspecto uniforme, que eu vejo uma única fase. Então, tenho três substâncias misturadas. Isso aqui forma uma fase só, isso aqui é uma solução. Mais um exemplo, eu tenho cloreto de sódio dissolvido em água, não é? Água e sal, água do mar. Eu tenho, então, cloreto de sódio dissolvido em água, eu tenho duas substâncias misturadas ali, formando uma solução com aspecto uniforme, né, uma única fase, portanto aqui eu também tenho uma solução, ok? Então esse é um conceito simples de solução. É uma mistura de duas ou mais substâncias que apresentam aspecto uniforme. Agora vamos entender um outro quesito da solução. A solução ela pode apresentar, em suma, dois componentes, o soluto e o solvente. A gente diz que soluto mais solvente forma solução. Como assim? Soluto é aquilo que está em menor quantidade, menor proporção. Solvente é aquilo que está em maior quantidade, maior proporção. Então, no exemplo do sal de cozinha dissolvido em água, né, vamos pensar lá na água do mar, eu tenho o seguinte, eu tenho aqui um recipiente, nesse recipiente eu tenho 100 ml de água, e nesses 100 ml de água eu dissolvi 1 grama de cloreto de sódio. Olha só, eu estou dissolvendo 1 grama de cloreto de sódio em 100 ml de água. O que está em menor quantidade aqui? Cloreto de sódio. Então, eu vou dizer que o cloreto de sódio é o meu soluto. O cloreto de sódio é o soluto, porque ele está em menor proporção. Da mesma forma, ele foi dissolvido em água, que está em maior proporção, a água é o meu solvente. Ok? Então, a água é o meu solvente. Soluto mais solvente forma a solução, ok? Então, sempre o soluto em menor quantidade vai ser dissolvido em um solvente que tem maior quantidade, formando assim a solução, ok? Então, o soluto dissolvido no solvente tem solução. Agora, galera, a gente entendeu o que é a solução, quem é o soluto e quem é o solvente. Vamos ver três tipos mais comuns, conhecidos, mais
cobrados em prova de solução. Primeiro, vamos falar sobre a solução saturada. Saturada é aquela solução que contém a máxima quantidade de soluto numa determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Nossa, eu não entendi nada, nem eu sei o que eu falei. Olha só, brincadeira, gente. A solução saturada é aquela solução... vamos primeiro pensar o seguinte, o que é uma solução? Solução é um negócio ali que tem um aspecto uniforme, que apresenta uma fase só. A máxima quantidade de soluto que eu consigo dissolver num solvente para ter a solução, para ter o conceito de solução, é chamada de solução saturada. Vamos entender isso com um exemplo bem simples. Eu tenho o recipiente com 100 ml de água, certo? 100 ml de água. Aí agora eu quero dissolver cloreto de sódio, sal de cozinha, nesse recipiente com água. Aí eu vou pegar, vou colocar 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas e assim por diante. Eu estou colocando o sal na água e estou ali dissolvendo. Você concorda que em um determinado momento vai ter tanto sal que eu não vou mais conseguir dissolver o sal em água? Por mais que eu mexa, eu não vou mais conseguir dissolver aquele sal em água. A máxima quantidade de sal que eu consigo colocar aqui para dissolver, ou seja, até aquela quantidade eu consigo dissolver, mas que aquilo não dissolve, é a solução saturada. Entendeu o conceito? Então, eu sei, porque já foi, tem vários experimentos com diversas substâncias, eu sei que em torno de 35,5 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 100 ml de água a uma temperatura de 25 graus Celsius é uma solução saturada. Olha só, a máxima quantidade de sal de cozinha que eu consigo dissolver em água a 25 graus Celsius é 35,5 gramas de cloreto de sódio. Mais que isso, eu não dissolvo. Isso aqui é uma solução saturada e é também chamado de coeficiente de solubilidade, importantíssimo na química. Coeficiente de solubilidade, então, representa isso, a máxima quantidade de um determinado soluto que eu consigo dissolver numa determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura, entendeu? Presta atenção porque isso é importante. Isso aqui, então, define o conceito da solução saturada e também é o coeficiente de solubilidade daquela substância, ok? Isso é solução saturada. Agora, o que é uma solução insaturada? Insaturada. Insaturada significa que ainda não atingiu a saturação, ou seja, se o máximo que eu consigo dissolver de cloreto de sódio em 100 ml de água a 25 graus Celsius é 35,5 gramas, até eu chegar nessa quantidade, a minha solução está insaturada. 1 grama de cloreto de sódio nesse volume de água é uma solução insaturada, porque eu ainda não cheguei nesse ponto. 2 gramas ainda é insaturado. Quando eu chegar em 35,49 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água a 25 graus, a solução ainda é insaturada, porque eu ainda não atingi a quantidade máxima de sal de cozinha que dá para dissolver na água. Enquanto eu não atinjo essa quantidade máxima, enquanto eu não atinjo o coeficiente de solubilidade, a minha solução é insaturada, entendeu? Então, enquanto eu não atinjo o coeficiente de solubilidade, a solução é insaturada. Olha só, galera, a gente tem a solução saturada, a insaturada e a super saturada. O que é super saturada? Que tá o quê? Acima da saturação. Olha só. Vamos voltar aqui para você entender o que é uma solução super saturada. Eu tenho aqui a minha solução saturada.
100 ml de água, eu dissolvi 35,5 gramas de cloreto de sódio a 25 graus Celsius. Não consigo dissolver mais. Será que não? Não, 25 não. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse recipiente e coloquei lá no fogo. Olha, se eu coloquei isso aqui no fogo, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a temperatura. Se eu aumento a temperatura disso aqui mediante aquecimento e começo a colocar mais sal, agora eu pus 35,6 gramas. Fui colocando sal. Agora eu coloquei 40 gramas de sódio. 40 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água a 25 graus, não dá, né? Não dissolve. Só que se eu estou aquecendo isso aqui e estou ali mexendo. Vai dissolver, não vai? Vai. Então, se eu consigo dissolver mais, né, um valor maior que o coeficiente de solubilidade daquela substância, eu tenho uma solução supersaturada. A solução supersaturada ultrapassou o coeficiente de solubilidade mediante aquecimento, entendeu? Agora, eu coloquei lá 40 gramas, esquentei a água, dissolvi, foi uma beleza, a solução ficou supersaturada. Eu desliguei o fogo, certo? Desliguei o fogo e deixei resfriando até voltar a 25 graus. O que vai acontecer? O excesso de 35 para 40 gramas, esses 4 gramas e meio, ele estava passando, eu só dissolvi porque aqueceu. Eu voltei a 25 graus, eu vou ter a formação de precipitado ou corpo de fundo, ou seja, o excesso, o valor que passou do coeficiente de solubilidade, ele vai se precipitar e vai ficar depositado aqui no fundo do recipiente, entendeu? Então, aqui a gente tem esses 3 pontos principais para você lembrar. Solução saturada é aquela que determina o coeficiente de solubilidade. Insaturada, ainda não cheguei no coeficiente de solubilidade. E solução supersaturada, eu ultrapassei o coeficiente de solubilidade mediante aquecimento. Entendeu, galera? Fica ligado nisso aqui, hein?